Sejam bem-vindos a mais um podcast da The Coast Gallery. E hoje eu tenho um mágico, um artista excepcional, Fabrini. E aí, irmão? Tudo bem, Jean? Obrigado por ter vindo aí, cara. Cara, obrigado você pela oportunidade Aí, rolou, hein? de estar aqui no seu podcast da The Coast Gallery. Na verdade já faz parte da galeria, né? Não, puxa vida. E eu faço parte um pouco da história, né, Jean? Também. Quer dizer, da história. Bem no começo eu lembro que você já curtia minhas obras assim. Eu via que toda hora você estava marcando lá, estava vendo minhas postagens no Instagram, né? Curtia. Um dia você me liga, não sei se você lembra disso. Foi. Um dia você me liga e fala assim, cara, eu curto pra caramba tuas obras e tal, você não quer vir expor aqui na galeria, a gente está começando. Eu falei, pô, cara, numa boa, tranquilo, qual o problema, né? Daí você, não, é que eu tava com um pouco de vergonha de você lembra disso? É que eu não sabia o quanto tocável você era, Imagina. E foi um prazer, rolou super bem, né? Foi super gostoso. Acho que você já deve estar de coletiva na terceira, quarta, quinta. Não, acho que a gente está indo para quarta para quinta, alguma coisa assim, desses colaborativos. E aí você terminou entrando como fixo já. Puxa, da galeria e já entrou daquele jeito, né? Vendendo. E que legal, né? Que doido, a galeria né? explodiu assim, tá subindo que nem rojão, né? Não, e foi ao mesmo tempo, né? Você chegou, tipo, deu o quê? Um mês e pouco, por aí, não foi? Que já foi uma obra, já saiu. Foi. Então, na primeira já saiu uma, na segunda saiu outra. E nessa terceira era... nessa terceira era para ter saído duas. Aí ficou meio que negociação, vai muito também do cliente. Isso. Não dá para forçar o cliente, claro né? Que não, claro que Tem que deixar ele naquela pegada dele pensar também e tal. E Fabrini, para quem não te conhece, cara, bom, eu sei, particularmente eu sei um pouco da sua história, óbvio que eu quero me aprofundar um pouco mais. O que você fazia antes de pintar? Então, Jean, assim, eu comecei minha carreira como mágico ilusionista. Né? Eu vou te contar um pouco de como aconteceu isso. Tá. Porque eu sempre falo, né, que existem 3 tipos de criança, 3 comportamentos de crianças. A primeira é aquela que ganha um brinquedo, vai brincar um pouco com esse brinquedo e vai deixar de lado. A segunda é aquela que ganha o brinquedo e desmonta para ver como é que funciona. Uhum. E a terceira é aquela que vai brincar com o brinquedo, desmontar e, a partir daquelas peças, fazer uma outra coisa, um outro brinquedo. Eu fui essa terceira criança, né? Que é a artista, né? Que não se conforma com aquilo do jeito que foi apresentado para você. Né? Certo. Não, isso aqui está muito certinho, a gente tem que modificar isso. Então, já tava aí a vontade de ser artista. Né? Daí, mais ou menos aos 14 anos, eu já tinha autonomia, eu morava no Tatuapé. Eu já tinha um pouco mais de autonomia, eu falei, eu vou pegar um ônibus, vou para o centro da cidade. Chego no centro da cidade, eu me deparo com uma coisa muito doida, uma loja de mágica. Falei, cara, mágica? Eu nem imaginava que mágica podia ser vendido em uma loja. Né? Daí eu fiquei alucinado com aquilo. Entrei para ver o que era. Daí o balconista lá me mostrou um montão de mágica. Eu fiquei encantado. Imagina, 14 anos, primeira vez que vai para o centro da cidade. Isso que época, mais ou menos? Cara, foi começo da década de 80, comecinho. Uau. Né? E daí eu fiquei com aquilo fascinado. E daí, bem mais tarde, quando eu já era adulto, eu pensei assim, poxa, olha como são as coisas. Se a primeira oportunidade de arte tivesse sido uma loja de música, eu acho que eu teria sido um músico. Provável. Né? Se tivesse sido uma loja de pintura, eu teria sido um pintor. Foi uma loja de mágica. Então, ali eu agarrei aquilo, foi a arte que apareceu na minha frente pela primeira vez. Fiquei encantado, comecei a fazer mágica, como todos começam, festinha de criança. De festinha de criança eu passei para navio. Para navio, teve uma oportunidade de ir para a Europa, participar de um evento que chama FISM, Federação Internacional de Sociedades Mágicas. É o Oscar da mágica. Acontece a cada 3 anos em um país da Europa, e agora na Ásia,
Enfim. E eu com o meu amigo falava, vamos montar um ato? Vamos montar um ato e vamos quebrar a cara? Ah, vamos lá. Montamos um ato de 8 minutos, 9 minutos, algo assim. E conseguimos um patrocínio na época da Panam, que era uma companhia aérea que nem existe mais. Tempo da Varig ali. Isso, nem existe mais. A gente trocou 2 passagens, minha e do meu amigo, por shows para eles. Ai, que legal. Eventos, né? Então já tinha essa noção de business, de negócio. business, né? Legal, os caras deram a passagem para a gente fez uma série de espetáculos para eles. E daí ainda faltava mais uma grana. Como é que a gente vai pagar hospedagem, comida, né? Tinha uma ficha de inscrição para pagar. E a gente trabalhava numa casa noturna em São Paulo, fazendo mágica, que era do Vitor Oliva na época. E tinha bastante casas assim nessa época? Não muitas. Essa casa era uma casa bem elegante, bem fina. Eram só sócios que frequentavam, né? Então tinha muita gente da televisão e tal. Daí o dono falou assim, eu vou patrocinar vocês, vou pagar a hospedagem e mais uma grana para vocês comerem e tal. Ah, que legal. Fomos lá. Lá vai eu e o meu companheiro para a Holanda. Certo. Chegando na Holanda, a gente com noção absolutamente nenhuma de nenhuma língua, nem inglês, nem francês, nem o próprio português, né? Chega ali um mundo completamente novo e a gente vai ver quem é que ia se apresentar, competir com a gente. A gente pensando que ia ter 10 competidores, tinham 300. Uau! Meu Deus, 300 mágicos se apresentando. Eu vou encurtar um pouco a história, mas assim, 300 mágicos do mundo inteiro. Nós fomos os últimos a nos apresentar com um ato que a gente criou, que era muito original. Era muito original. Meu amigo fazia mágica e eu fazia como se fosse um autômato, né? Um robô. Um robô que atrapalhava o mágico. Então, o robô, num certo momento do espetáculo, ele morria, ele acabava a corda, ele ia lá, dava corda no robô, o robô voltava à vida, enfim. Era muito original, muito diferente para a época. Bom, assistimos os 299 na frente da gente, entramos assim, falando, já estamos aqui mesmo, nós não temos chance nenhuma. Competimos, o público veio ao delírio e nós ganhamos o primeiro lugar. Primeiro lugar, campeões mundiais de mágica. Tipo, sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma. Fazem 2 caras que vieram do Brasil assim, se divertir. Para se divertir, sabe? Para brincar, sem ideia nenhuma, e rolou isso. E graças a isso, abriu-se uma série de coisas, de trabalhos para a gente. Contratos no Japão, contratos em Las Vegas, contratos um contrato de 1 mês no Crazy Horse de Paris. Daí a gente vai para Paris para fazer um contrato de 1 mês. 1 mês virou 1 ano, 1 ano viraram 5, 5 viraram 18. Meu Deus! 18 anos no Crazy Horse, Moulin Rouge, MGM de Las Vegas. Eu fui no MGM, é bem legal. Bem legal. Eu fui assistir UFC. Bem legal. Claro, o espetáculo não era nosso, né? Não, nós fazíamos parte de um espetáculo. Ah, não, sim. Né? E até aí não tinha pintado nada de artes plásticas. Só que, depois de tantos anos trabalhando, a gente já estava com esse número super afiado. Então, por exemplo, no Crazy Horse nós tínhamos 3 espetáculos todos os dias. Então, entre um espetáculo e o outro, a gente tinha mais ou menos 1h30, 2 horas entre um espetáculo e o outro, para tirar o povo da sala do teatro, limpar e colocar outro pessoal dentro. E nesse espaço de tempo, eu começava a desenhar, a pintar. Um outro artista que estava do lado falava assim, cara, você tem talento para desenho, para pintar, eu vou te dar um presente. Ele saiu naquele dia, que também era o espaço de tempo que ele saiu, voltou mais tarde, com um monte de livros para mim, de arte. Que legal. Só que você vai se inspirar. E você não tinha contato antes? Você nunca tinha pintado nem nada? Desenhava, brincava, tal, né? E esses livros me inspiraram assim de uma forma absurda. Então foi aí que eu comecei a brincar um pouco com os pincéis e com as canetas. E é legal que você começou a pintar já
vivendo esse universo, que é o que você traz para suas obras hoje. Exatamente, exatamente. Hoje minhas obras, você sabe muito bem, é tudo baseado no ilusionismo, no mundo dos cabarés, do circo, porque fiz alguns circos, apesar de não o ato não era concebido para circo, era mais para cabaré mesmo, para um teatro, para televisão. Mas eu fiz alguns circos, então todo esse universo foi o que eu absorvi e botei para fora em forma de arte, né, nas minhas telas. Então você vai ver minhas telas, você tem sempre uma referência de mágica, de cabaré, dos veludos vermelhos desses cabarés, né, das cortinas. E o legal é que assim, né, muitas pessoas que passam aqui, eles olham a sua tela e ficam assim, tipo, que isso? Quem é esse cara? E aí quando eu conto um pouco da história, porque a ideia é isso, né? O podcast ele veio porque muitas vezes a gente não está aqui em relação de ter uma história mais concreta, porque quando o cliente ele vem aqui, ele tem pouco tempo, normalmente. E às vezes a gente não consegue explicar todo o caminho que você fez da sua trajetória. Lógico que a gente dá uma resumida de tipo, né? Ó, esse aqui é o Fabrini, né? Trabalhou com circo, cabaré, não sei o quê, mágico, tal. E aí a pessoa vai se empolgando cada vez mais e ela vai entendendo o porquê daquela obra. Entendeu? Então a ideia do canal, do podcast é sobre isso, pra gente entender um pouco mais sobre o artista também. E de repente, se o cara nunca veio aqui, ele olha aqui, ele fala, nossa, eu vou lá então para ver essas obras. É isso. Entendeu? Sabe? Eu também preciso resumir um pouco a minha história, porque às vezes a gente quer contar tanta coisa, né? Fantasiar não, mas quer contar detalhes, e a gente não tem tempo para isso. Mas eu sempre deixo bem claro isso, que a minha obra, eu não faço ela para me encaixar em nenhum lugar. Eu faço o que eu vivi, o que eu conheço, o que eu senti, o que me inspira. Eu não sou muito do dedo na ferida, você não vai ver eu levantando bandeira nenhuma em minhas pinturas. Melhor coisa. Né? Eu faço aquilo que me diverte, em primeiro lugar. Primeiro, eu tenho que me divertir. Né? E segundo, espero que divirta as pessoas também que a observem. Isso é... Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, me conta um pouco da história dessa pintura. Cara, eu acho legal você contar, mas às vezes é tão gostoso você ver a interpretação da pessoa. Porque cada uma tem o seu jeito de interpretar a obra. Exatamente. E é gostoso escutar isso. E às vezes eu já perdi algumas vendas de pintura porque eu interpretei na frente da pessoa e ela ficou desapontada. Porque talvez ela não queria ter escutado. Ela falou, poxa, mas a história que eu fiz na minha cabeça era completamente diferente disso. Eu não imaginava que você tinha tido essa visão, entendeu? Então, é uma ciência que não é exata, né? Então, às vezes é legal você contar a história, né? As suas inspirações. O processo é outra coisa, né? O processo é técnico, né? É técnico. Mas as inspirações, da onde que veio aquilo... Eu entendo bem. E às vezes também é melhor deixar off, né? Tipo... porque cada um pensa de uma maneira. E toca de uma maneira diferente. Exatamente. Então, não é exatamente sobre o que realmente você quis expressar ali. Tem outras pessoas que vão entender de maneiras, enfim, milhões de maneiras, né? Isso é tão gostoso, é tão gratificante as histórias que a gente escuta. Mas acho que a arte é sobre isso. Eu comecei a acreditar muito mais nesse lado de, talvez o artista veio num caminho que ele foi extremamente, né? Eu vou fazer isso porque eu pensei nisso, eu senti isso e tal. Aí a outra pessoa que recebe aquela obra ou ela vê, ela não vai... Né? Não tem nada a ver com o que ele realmente tentou passar. Então, não quer dizer porque cada um pensa de uma maneira, cada um é de um jeito. Ainda bem. Isso é bom. Isso é ótimo. Né? Imagina se todo mundo pensasse igual, cara. E cada arte é única. Exato. Né? Cada pessoa é única, depende do que o artista leu, observou, viveu. No meu caso, como eu vivi, absorvi toda essa fantasia do espetáculo, de personagens. Às vezes eu tenho na minha obra retratado personagens que as pessoas falam, nossa, mas de onde você tirou isso? Às vezes eu não inventei. Foi um personagem que eu vi. Né? Um personagem, um palhaço, um mágico, sei lá, um
personagem diferente, né? Mas Me como você tocou. cria assim? Como você vê a criação assim do nada? Não. Cara, a criação é assim. Existe. Você pode pintar de várias maneiras, né? Você Tá. pode pintar de uma referência, Uhum. ou seja, uma referência que você tem uma foto, uma fotografia, um modelo ao vivo, uma paisagem, né? Ali você tem a referência, você pode pintar dessa maneira. Você pode pintar de memória, por exemplo, você sabe como é uma cadeira, por exemplo, ou uma garrafa de vinho. Você sabe, você tem aqui, né? Então, a garrafa de vinho é assim, tem um retângulo e tal, depois o bico, e você pode pintar assim, de memória. E você pode pintar de imaginação. Tá. Né? Algo que está completamente na sua cabeça, que vai juntando as partes, o quebra-cabeça, e você pinta dessa maneira. Posso te dar um exemplo? Sim. Vou te dar um exemplo. Quero ver. Aliás, eu trouxe aqui um baralho. Olha, acho que vai rolar mágica, hein? Samuel. É um exemplo. É um baralho, deixa eu mostrar para a câmera lá. Um baralho Cuidado, Jean. Cuidado. normal, está com 52 cartas diferentes, vermelhas, pretas. A gente pode embaralhar o baralho. Prontinho, embaralhado. Está embaralhado. Ok, Jean? Aham. Como eu te falei, olha, tudo aí. Eu vou fazer o seguinte, Jean. Deixa eu me mover aqui um pouquinho. Tá bom aqui? Perfeito. Eu vou fazer isso aqui, folhear o baralho e você fala para onde você quiser. Para. Pega a carta, olha bem, não mostra para a câmera por enquanto. Tá bom. Guarda para você. Você poderia ter escolhido todas essas cartas aqui, ó. 52 cartas, você escolheu uma ao azar, você falou para, eu parei. Muito bem. Gravou a sua carta? Agora eu vou te mostrar na prática como que é essa história de pintar com referência, com imaginação ou de memória. Por exemplo, de memória, eu sei que... Céu. O que será que vai sair dali, hein? De memória, eu sei que uma carta é retangular. Já temos alguma coisa, não é? Sim. Tá. Agora, isso aqui foi a pintura de memória. Agora eu vou fazer um desenho aqui, usando a imaginação. Tá bom. Porque eu não sei qual é a tua carta. Eu vou imaginar só. Tac, tac, aqui. Pode ser... Tá. Aqui. Ok. Usando a imaginação. Então vamos ver se a minha imaginação Tá boa. tá boa. Tadá! É a carta, Jean. É a carta, Jean. É a carta, Jean. Não. O as de paus. O as de... Não? Ele errou? Ele errou? Posso dar uma olhada? É. Realmente não é. Mas existe uma coisa na pintura que foi inventada, uma invenção magnífica, que é a perspectiva. Isso aqui é um desenho chapado. Mas a perspectiva, o que acontece? A gente faz alguns tracinhos aqui e já se transforma. Já não é uma carta. É um maço de cartas. É um baralho. E a sua carta, João, está lá no meio. É verdade, João. Você tem que usar um pouco a imaginação, por exemplo. Se você usar a imaginação, Nossa, apareceu, velho. você começa... Você viu? Mas Na hora que ele virou. ainda não sabemos o que é. Olha isso! Isso que eu digo, que a imaginação... Mano. Era essa a carta, Jean? 3 de... De quê? De espadas? É. Guarda de presente. Com a minha assinatura sai um pouco mais caro. Ah, puta que pariu, velho. Então, essas são as maneiras de você... Mas ela mexeu e agora ela não mexe. Foi a tua imaginação, talvez. Isso é bruxaria. Agora deixa Eu vi isso aí também, cara. Eu também Agora vi. eu vou fazer um pouquinho do meu jabá. Você viu que Posso ele fazer o mexeu? meu jabá? Tava mexendo, eu vi. Ele mexeu. Eu vi. Qual jabá? Fala. Meu jabá
é desse baralho aqui, ó, tá vendo? Esse é um dos baralhos fabricados no Brasil, o baralho mais famoso que tem no Brasil. Você sabe que o baralho é a arma principal do mágico. Né? Um mágico sem baralho, né, não existe praticamente. E a Copag é a maior fábrica de baralhos nacional. Que legal, cara. E a Copag, um mês que vem, vai lançar um baralho desse aqui. Pode ver. Com todas as minhas obras, todas não, mas com 52 pinturas que eu fiz ao longo do tempo relacionadas à mágica. Então, cada carta dessa Vai ser uma obra. vai ser uma obra. Ai, que legal. Uma sacada Podia genial. fazer o lançamento aqui, né? Vamos fazer o lançamento aqui. Mês que vem já vai estar por aí. Vai ser legal? Maravilhoso. Uau. Eu não sei fazer nem abacadabra. Vai ser um presente de arte, né? Por exemplo, para colecionadores, isso é incrível. Ou para quem quer realmente presentear com arte. Sabe, às vezes você vai dar um presente para alguém, você fala assim, o que eu vou dar para esse cara? Uma garrafa de vinho, o cara, não sei se ele curte vinho, não sei se ele curte perfume, uma gravata, de repente o cara não usa gravata, só usa camiseta. Você quer acertar num presente, você dá arte. Pronto, você acertou. Isso é verdade, a arte É ou não é? agrada a todo mundo, né? Cara, Muito legal, cara. Aí, tô muito feliz. Você vai fazer, nossa, uma série mó especial, né? E pra você que é mágico ainda, tipo, acho que é meio que, nossa, assinar uma carreira, assim, né? É gratificante, não é? Muito importante. Como um livro, né? O teu livro, magnífico, o teu livro de fotografias. Cara, que legal. Nossa, eu amei, assim. É uma baita ideia, tipo... E é uma série, né? Tipo, um mágico nacional também. Claro. Porque muitas vezes as pessoas também não sabem a importância do que é viver da arte, no modo geral. Não só a gente como o fotógrafo, o artista plástico, o escultor. A mágica também faz parte da arte. Com certeza. Né? O circo, no modo geral, ali, né? Posso dizer que eu vivo da arte desde os 15 anos de idade, 14 anos, né? Que foi quando eu descobri a mágica. A partir daí eu comprei uma loja de mágica. Da mágica eu passei 40 anos de carreira, né, rodando o mundo fazendo mágica. Na pandemia eu estava em Israel e a pandemia mexeu um pouco com a cabeça de todo mundo, né? Sim, Todo fiquei mundo. maluco. Todo mundo pirou. Eu pirei em Israel e falei assim, olha, quer saber? Quando acabar isso aqui, eu não vou... Eu cansei do espetáculo. Não é que eu cansei. Eu falei, eu quero tentar outras coisas, né? Poxa, eu pinto meus amigos, eu pinto o que eu vivo, eu vou viver da pintura, né? Que era arte, é tudo arte, né? A mágica era arte, o espetáculo, a pintura. Falei, eu vou sossegar no Brasil e vou agora viver da pintura. E aí, você também ficou um bom tempo fora do Brasil, né? Eu fiquei 35 anos fora do Brasil. Uau! 35 anos e muitos países que a gente se apresentou. Eu e esse meu companheiro. E qual foi o país mais doido, assim, que você chegou e falou, meu Deus... Cara, é assim... Ou cada um tem sua particularidade também. Mas cada um tem sua particularidade. Alguns não deu nem para conhecer direito, então não tem como falar, porque o espetáculo ia... Eu me apresentava, ficava 3 dias, não dava para ver nada. Né? Já tinha que ir para outro lugar. Já tinha que ir para outro lugar. Mas, assim, muitos eu fiquei mais de 1 ano, fiquei meses, né? Fui para Malásia, que eu gostei muito da Malásia. Malásia. Índia, que eu adorei, apesar da extrema miséria. É um choque, né? Tem esse contraste enorme. É extrema miséria, mas também é um país assim super tecnológico, né? Né? Os caras são os maiores criadores de aplicativos do planeta. E eles no cinema também estão no cinema parado, porque eles têm lá eles chamam de Bollywood. Bollywood. Né? Eles são muito bons, assim, tipo a produção, desde direção de fotografia, efeitos especiais. Eles não estão longe de ninguém, não. Eles estão muito bem avançados, na verdade. Muito. Então, foram países assim que eu curti pra caramba, como eu disse, né? Pelo contraste, pela generosidade do povo, enfim. E também, às vezes, na minha pintura vem um pouco dessas referências desses países.
sabe? Já pintei muitos animais que me encantaram quando eu vi na Índia, as vacas que são sagradas, os elefantes, né? Então, isso tudo você vai absorvendo e vai colocando, né? Uma hora vem à tona. Sim. Né? E é isso, cara. E no grupo ali, quando você estava em turnê, né? Tinha só vocês de brasileiro? Não quando eu viajava, não era um espetáculo em si, assim, uma companhia só, né? Eu viajei com diversas companhias diferentes, às vezes sozinhos, né? Por exemplo, a gente foi para muitos países gravar especiais de televisão onde éramos só nós. A televisão achava interessante o número porque viu em Paris, em Las Vegas, eu quero esse número para esse programa de televisão, né? Eu fiz um programa muito interessante na Turquia, que era um programa só com coisas, com números estranhos, coisas estranhas. Então eles convidaram uma mulher que tinha uns seios enormes e que ela amassava lata de cerveja com seios, quebrava coco com seio, era uma coisa absurda, né? Falei, nossa, né? Então tinham coisas assim. Tinha um cara que engolia objetos. Por exemplo, ele engolia bola de bilhar, ele engolia um tubinho de filmes. Nem existe mais isso. Mas filme fotográfico, antigamente, você sabe disso. Sim. Vinha num tubinho preto, né? Uhum. Então você abria, né? Tirava o filme e tal, e jogava aquela coisa fora. Ele engolia esse tubinho aberto, engolia o tubinho, a tampa, e depois num copo d'água tinha um peixinho vermelho que ele bebia o peixinho. Não. Te juro. Isso tem na internet, você vai ver. Ele se chamava Steve Starr. Daí ele voltava tudo isso, ele voltava o tubinho fechado. Quando você abria o tubinho, o peixe estava dentro do tubinho. Tá maluco. Então eram coisas assim, esse programa trazia personagens diferentes. Então, e o nosso número era muito diferente, era um mágico fazendo mágica com um robô, né, o meu companheiro, meu sócio, entrava comigo debaixo do braço, como se fosse um pedaço de madeira, ficava rígido, né? Colocava as pessoas por alguns segundos, ficavam na dúvida se era uma pessoa ou era um boneco mesmo. Porque eu tinha uma maquiagem enorme, uma peruca de plástico, parecia um Playmobil, né? Então, muitas das vezes a gente fazia isso, viajava ou em turnê com outros artistas, né? Ou sozinhos. E assim, a sua dupla, na verdade, assim, como que era essa convivência? Era boa, porque nós éramos completamente diferentes, né? O meu parceiro tinha ideias diferentes, gostos diferentes, mas a gente tinha uma coisa que nos unia, que era a mágica. Certo. Né? A arte, né, nos unia. Então a gente ficou 40 anos juntos. É um casamento, né? Cara. Então ninguém pode falar que não deu certo, né? Deu super certo. Porque tem empresa que não dura 2 anos. Né? A gente durou 40 anos e trabalhando no mundo inteiro em casas espetaculares, para públicos fantásticos. A gente se apresentou para a família real de Mônaco, para a família real da Inglaterra, né? Na época, príncipe, né? O príncipe Charles, hoje é rei, mas a gente se apresentou num programa de televisão que se chamava The Royal Variety Performance, né? E esse programa acontece uma vez por ano, até hoje, em Londres, e é a família real que escolhe os artistas, né? Porque viram em algum lugar, porque mostraram para eles, né? Então eu me lembro que na nossa época, no nosso programa, eles nos escolheram e estava Tom Jones, nomes assim da música incríveis, grandes atores musicais. Então foi uma experiência magnífica. Depois teve um jantar com o príncipe. Aí tinha que fazer um private show para eles. Private, né? Que legal. Então a arte me proporcionou muitas experiências incríveis e continua proporcionando. Sim. Né? Agora com a pintura, cada experiência, por exemplo, está na Coast Gallery. Cara, é verdade. Eu tenho o maior orgulho de estar nessa galeria porque você sempre deu e continua dando a oportunidade para gente que não consegue furar aquela barreira, né? Que é uma barreira muito difícil de ser furada. E eu te juro, quando você me ligou, que você falou assim, eu estou com vergonha, eu falei, cara, o cara está com vergonha, eu que estou com vergonha.
né? Porque é tão difícil para a gente chegar numa galeria, e uma galeria bonita, boa, de qualidade, com outros artistas incríveis, né? É que no começo é muito incerto, assim, né? Dá muito medo. Eu falei num outro podcast que, sei lá, acho que na obra eu já queria desistir, sabe? Que eu não sabia o tamanho do que eu ia enfrentar. Porque aqui, na verdade, era para ser tipo um showroom da minha parte, do meu livro, dos meus quadros, né, das minhas obras. E aqui ia ser o estúdio, né, a produtora. E aí, tipo, eu trabalhei 2 vezes só com a produtora aqui. E virou isso que virou. Então, foi sem... não vou dizer que foi sem planejamento, mas foi sem intenção. Você meio que caiu de paraquedas, né? Quer dizer, você não caiu de paraquedas. Não caí de paraquedas. Eu fui obrigado a abrir aqui, né? Pelo fato de não ter oportunidade para expor. E aí, em cima disso, eu falei, pô, depois que eu fui lá para os Estados Unidos e vi que realmente meu trabalho foi muito bem aceito, aí o que eu pensei? Eu falei, eu poderia abrir essa oportunidade para outras pessoas também. E essa oportunidade pode mudar a vida de muita gente. Muito, porque eu vejo como eu participei de várias exposições coletivas aqui, eu vejo estampado na cara desses artistas a gratidão que eles têm por você. Né? E a gente tem por eles também, né? Tipo... A gratidão, fala, poxa, eles se sentem orgulhosos de ver a pintura deles aqui na galeria e tanta gente legal vindo e cada vez mais e crescendo cada vez mais. Cada exposição que eu faço aqui está maior e coisas mais incríveis. Tá, ela tá crescendo, tá pegando corpo. A semana passada a gente estava montando aqui, aí veio um artista buscar a obra dele. E aí a gente terminou conversando melhor, porque dia de exposição fica um pouquinho mais complicado de conversar com muita gente, porque você vai falar, mas aquele dia, cara, tá todo mundo, né, correndo, tentando vender obra, conhecendo outros artistas que nunca viram, ou os que admiram e se encontram aqui, né? Tem essa troca muito grande de experiência, por isso que eu falo das exposições colaborativas, o tão importante que ela é para o artista, né? E aí, na semana passada, veio o artista aqui buscar a obra dele, ele falou, você me abriu 3 portas, cara. Eu falei, oi? Eu tava trancado, tipo, há 4 anos, produzindo, não saía de casa. Você me deu a oportunidade de expor. E essa minha obra que eu coloquei aqui, ela vai para o museu na Europa. Eu falei, puta que pariu. Então, tipo, ele falou, e aí consegui já fechar um trabalho assim, eu trabalho lá. Então, quer dizer, não necessariamente você precisa vender uma obra para dar certo. Claro que não. E quem entra numa galeria pensando em vender, esquece. Não é esse o objetivo, é mostrar o teu trabalho. Claro, se vender é a consequência, né, do trabalho. A gente corre, a gente trabalha para a pessoa vender, né? Mas a experiência ela é muito importante. Então, muita gente tem que entender mais isso sobre, né, a experiência de botar uma obra na parede, ser validado por outras pessoas, né? Então, que nem esses dias, mesma coisa, né, uma das maiores redes que vende obras de arte compraram obra nossa. Então, isso é legal, é sinal que a gente está com... carimbo de aprovado, né? De obras bacanas, né? Outras galerias começaram a vir. Eu vou trazer galeristas aqui agora, donos de galeria, para vir falar sobre as galerias deles, os processos. E talvez eu consiga plantar algumas coisas que eu sei também, que pode facilitar eles. Né? Por mais que muitas vezes tem galerias que estão aí há muitos anos, ou os caras são extremamente só artistas, eu consigo trazer um lado de visão também com o empreendedorismo e também de ajudar outras pessoas. Não só tratar o artista, né? Eu não estou falando que todas as galerias fazem isso, mas não tratar o artista como um material de venda. Produto, né? Um produto, não é. O artista ele não é só produto. Ele tem uma história, ele tem um sonho, sabe? Ele tem muita coisa ali, cara. Então, ele é muito mais que um quadro pintado na parede. Por isso é legal da gente trazer essa conversa para cá, entendeu? Com certeza. E infelizmente, tem muitas, não chamo nem isso de galeria, né? Mas que tratam o artista como produto, né? Sim. É simplesmente um produto. Eu tomei vários não, né? Hã? Eu tomei vários não. Eu era pequeno, Claro. Sou pequeno, né? Não sou um artista gigante. Mas
Pô, cara, dá oportunidade pro moleque pequeno também, caralho. Que custa? Pois é. Tem galeria que fala assim, mas você fez o quê? Aonde você, e quais as outras galerias importantes que você teve? Se ninguém me dá oportunidade, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Então me dê essa oportunidade de estar. Deixa eu começar pelo menos em uma. Né? Porque é isso que vai me abrir a segunda e a terceira. Né? É assim que a gente constrói o nosso currículo. Né? O que eu vou colocar no meu currículo se ninguém nunca me deu uma oportunidade? É que nem quando a gente começou a trabalhar, mais ou menos isso. Você já trabalhou onde? Pô, tem 16 anos de idade, 17, 18. Tá, nunca trabalhei. Não, então não tem como, tipo... É mais ou menos isso, né? Você tem que ter uma carteira assinada das galerias, cara. Então, assim, se eu tenho, sei lá, obras em galerias tão gigantes, por que eu vou procurar você? Não faz sentido, certo? É bem difícil isso. Você passou por isso. Sim, e é que nem os laços de muitas galerias que eles também fazem assim. Você é artista exclusivo só da gente. E eu acho isso uma balela. Me desculpa, cara. Eu posso ser um artista exclusivo, mas você me banca o ano inteiro? É essa a questão, né? Então. É essa a questão. É que nem comigo com a produtora de filme. Mas você atende outras... Sei lá, se eu atendo o Leroy, eu não posso atender Telhanorte. Se eu atendo Telhanorte, eu não posso atender C&C. Um exemplo assim. Tá, mas você quer exclusividade? Então você vai pagar? Claro. Você tem que me bancar. Aconteceu isso comigo na Mágica, né? Que um agente falou, olha, você é exclusivo dessa agência. Eu falei, tá, mas e aí? Como que funciona? Vocês vão me dar um salário? Vocês vão me prometer garantir tantos espetáculos por ano? Não, a gente não tem como te garantir. Então, também eu não tenho como te garantir que eu vou ser exclusivo. Eu preciso viver, eu preciso comer. Sim. E outra, aí nas artes plásticas, não é nem uma questão de bancar. É uma questão de você mostrar teu trabalho para todo mundo, em várias galerias, em vários lugares, em vários salões de arte. E se Deus quiser, para fora, em museus, entendeu? Ficar ali, confinado, num local só, produzindo só aquele tipo de arte que eles querem, que é o que funciona. Exato. Quem faz isso já começa errado. Eu, por exemplo, tenho uma artista aqui nossa, a Ju Arte, que faz a intervenção com a fotografia e a arte dela, né? Ela mandou uma mensagem para mim, oi, tudo bem, tal. Eu recebi uma proposta de uma galeria, eu sou exclusivo de vocês, eu posso fazer em outro lugar? Eu primeiramente quero perguntar, eu falei, Ju, voa! Se você tá indo para outra galeria é porque você tá mostrando que seu trabalho é legal, que a gente fez um trabalho bacana também, entendeu? E é uma artista que veio aqui de pop-up também. Eu terminei pegando ela fixo agora, já há uns 2 meses. E aí eu comecei a postar nela desde janeiro ali. Eu falei, suas obras vai ficar aqui. E aí, sei lá, no penúltimo pop-up, acho que foi no penúltimo, alguma coisa assim, ela vendeu a dela numa exposição. Então, assim, eu sabia que ia vender. Ela só precisava achar a pessoa certa. Na verdade, a obra encontra a pessoa, né? Então, toda obra tem o seu dono, né? Exato, então é o seu time. Tem obra que chega aqui e vende na hora. Tem obra que antes de chegar aqui já vendeu. Tem obra que vem para cá, os caras falam, segura, não é para vender. E tem obra que vai demorar 1 ano, cara. Uma hora aparece alguém. Mas uma hora aparece. O dono, né? O dono tá por aí. Ele precisa encontrar ela. Então eu fiquei muito feliz, assim, eu falei, vai para outra galeria, continua, né? Óbvio, com a gente, não tem problema, se quiser também ir. Não, eu vou, então, obrigado por me incentivar, obrigado por me apoiar. Mas faça essas estratégias de divulgação, faz assim, faz assado. Outra coisa, a gente vai estar lá também, na sua vernissagem. Poxa. Por que não? Que legal. É óbvio, a gente tem que ir, a gente tem que fazer barulho lá do outro lado também. É claro. Entendeu? Então, é isso que a gente quer. Que nem vai ter a do Ignoto agora, no sábado que vem. Então a gente que vai ser na Alma da Rua. Pô, vamos lá prestigiar o cara. Não custa nada. Vamos lá prestigiar a galeria também do dono, né? Que é do Tito. E ele também veio aqui. Ele também veio aqui, já prestigiou. Aí, né? Então, assim, acho que quanto mais galerias tiver e mais as pessoas conversarem, mais elas se unirem. Né? Dá oportunidade também para outros artistas. Acho que o mercado ele tem a tendência em crescer mais, entendeu? Porque eu vejo... Óbvio que a arte está aí há muito tempo, mas eu vejo a expansão dela como o YouTube lá 10 anos atrás. Eu acho que ela está começando a pegar uma força agora
em questão de público. Porque ela sempre foi muito nichada. Muito segmentada para certo tipo de elite. Muito elitizada, realmente. E eu acho que a gente consegue... Lógico que a ideia da The Coach não é quebrar a elitização, mas ao mesmo tempo você vai chegar aqui e você vai encontrar uma obra original por R$800. E também você vai chegar aqui e encontrar uma obra de 45, 50 conto, entendeu? Mas tem para todos os públicos. E a ideia aqui é que todos os públicos circulem aqui. E não só o público com dinheiro. E não só um nicho também, né? Não. Ou só os caras do grafite, ou só os caras da como é que eu vou me explicar aqui? Fotógrafos, escultores, tem um monte de nicho. Né? Então, por exemplo, a galeria de arte, galeria de fotógrafos, são poucos que tem, cara. É verdade. Acho que, sei lá, Gabriel Wickbold, que é um baita fotógrafo, que lança sempre suas obras. Ele é bem direcionado a fazer projetos já lançando obras. Eu me inspiro muito no trabalho dele, uma pessoa muito querida, muito gente boa. Eu vou tentar até trazer ele aqui para a gente trocar ideia. Tem a Kobe também, na Vila Madalena. Que é fotógrafo também. Fotógrafo. Mas são poucos, se for ver. São poucos, pouco. De fotógrafos são poucos, entendeu? E é um baita desafio, né? Porque você é fotógrafo, ao mesmo tempo você lidar com artistas plásticos. E aí eu falo, opa, peraí. Porque você tem que começar a correr atrás e começar a entender um pouco também mais sobre arte, no modo geral. Mas uma das coisas que eu entendi, que eu já testei aqui, é que fotógrafo é chato pra caralho, velho. Puta que pariu. É muito mais fácil lidar com um artista plástico. É velho. sério? A maioria é tudo e você chato. é fotógrafo, Eu sou você fotógrafo. não é chato. Será? Não. Será que não estão falando de mim assim? Você não é chato. Você é legal, Jean. Você é legal. Mano. Não é? Eu sou transparente, velho. Tipo, gostei, não gostei, foda-se. Mas por que você acha que o fotógrafo é chato? No momento de expor, você diz? Eu tive umas experiências aqui bem complicadinhas. Bem difícil. Eles têm um ego muito maior do que eles imaginam. É verdade. Não sei, pelo menos foram as experiências que eu tive, assim, muito nariz empinado, muito, regras, eu quero desse jeito, quero tal. Tipo, mano, aqui quem manda aqui na galeria somos nós artistas, né? Eu adoro ouvir opinião, adoro que as pessoas venham aqui ver com opiniões construtivas. A partir do momento que você veio para querer destruir a gente, de tipo, tá feio, tá ruim, tá assado. Tipo, mano, nem vem mais. Tá tudo certo. É estranho isso, né? Porque, poxa... É que rola acontecer isso. Às vezes, eu não sei, esse tipo de pessoa não caiu a ficha ainda de entender a oportunidade que ele está tendo, né? Não. De estar numa galeria assim. Não, e até público normal mesmo. Tipo, tem pessoas que não é artista, mas eles gostam de arte e eles frequentam várias galerias em várias exposições e termina vindo aqui, tipo, querendo, porque a outra tá fazendo tal coisa. Tá, mas é a outra. A gente não. A gente é a outra. Eu não quero fazer o que a outra tá fazendo. Eu nem fico pingando muito em galeria para nem ver formatos. Entendeu? Tudo que eu tô aprendendo muito mais no feeling de errar, de acertar, de testar, que nem a gente estava falando agora há pouco. Tô testando algumas coisas. Pô, de repente vou mudar o showroom para tal. Vou abrir a porta X, vou fazer tal coisa, vou fazer não sei o quê. Das exposições que eu vi, realmente você muda da água para o vinho, de uma exposição para outra. Eu falo, nossa, nada que ver com a outra exposição que anterior. É muito louco isso. Muito louco, muito louco. Você fez solos aqui, exposições, quantas? 3, 4? Não, foi 3. Uma minha, uma do Diogo Snow, isso, que é meu Snow. parceiro, inclusive, ó. Camisetinha dele, da Pique Punk. Você também tá com a sua aí. Essa aqui é uma dos meus mágicos. Mas é isso, então e você agora tá foi a do Richard. Maluca Frame Art. Essa foi maluca. Acho Cara, que tá piorando. Você colocou uma Fórmula 1 dentro da Eu galeria. não, foi ele. Ele chegou e ele falou assim, vamos fazer uma exposição pequena, só um lado da galeria. Porque eu acho que tá bom esse formato. 2 semanas depois, já o negócio é o seguinte, eu não consigo fazer nada pequeno, eu vou querer a galeria inteira, pode limpar ela, e outra, eu vou botar um carro de Fórmula 1. Não, cabe? Não sei. Então, a gente vai saber se vai caber botando ela aí dentro. Falou, tchau. Genial, né? Eu falei, bom, eu não mando na galeria mesmo.
Então, mas E essa é a ideia. É isso lidar com o artista, sabe? No Isso é muito momento legal. que você fez a proposta, o cara já pirou em mil outros formatos. Né? E isso é muito bacana. Você não está lidando com... Você não tem controle de nada, na verdade. Não. A coisa pode mudar da água para o vinho, como eu disse, mesmo no dia da exposição. Não. Cara, mas não curti essa pintura aqui nessa parede. Aqui nós vamos colocar um globo. Isso aí Cara, acontece muito não, com a gente. Eu quase isso. vi esse carro pendurado aí. Então. Entendeu? Porque chegou aqui, não sei o quê. E se... Eu falei, gente, e se chega... Pode cair a estrutura do lugar, eu não sei. Mas é maravilhoso. Mas é legal, Você legal. lidar com né? artistas assim que tem essa coisa, esse sonho, né? Essa visão de estar mudando toda hora. E, cara, não é assim. Isso é arte, né? É o que acontece numa pintura, numa escultura. É arte pura. Eu acho que é uma das coisas assim, que todo artista agora poderia, né, trazer esse formato, né, de beleza, eu vou fazer uma exposição solo, tá? Qual loucura eu vou fazer? Não é só sobre a exposição, precisa ter a cereja no bolo, sabe? De tipo, a gente sabe que o seu trabalho é incrível, que vocês vão trazer mas além peças únicas, mas isso você já tem que trazer, mas e o A cereja do bolo. e aí, cadê? Então, isso aí eu tô meio que instigando já a galera, de tipo, né, vamos criar, vamos botar a cabeça para funcionar. Já estou vendo a pressão. Eu vou ter que trazer um circo para cá, né? Olha! Imagina. Né? Um monte de mágico, circo. Eu não sei se você vai conseguir trazer o seu lançamento do seu baralho para cá, junto com as obras, 50 espero, obras aqui. Eu acho que seria muito legal se fazer É isso. muito bacana. Ou eu posso aguardar pelo seu livro e a gente lança o seu livro Em parceria. com obras... Não, que eu diga assim, com obra. A parceria está sempre junta, mas com obras exclusivas que só tem no livro. Excelente ideia. Isso aí. Joguei a sementinha aí, leva para casa, dá uma regada nela. E aí depois a gente pensa em todo o formato. O que a gente vai fazer na frente, se a gente vai fazer um formato de entrada de circo. Vou ligar para você. Jean, cabe um elefante Imagina o leão aqui dentro. e uma zebra, cabe? Não, Por aí, né? mas é legal, é legal. Legal. Ou trazer personagens que você gosta, amigos antigos que, né, que se aposentaram também do circo e que não estão mais se exercendo, mas que gostaria de relembrar algum desses momentos, sabe? Então, assim, a arte é muito isso, né, cara? A gente não tem fim. Porque não tem limite. Exato. Não tem limite. O que a gente pode fazer cabendo e não atrapalhando ninguém, você não atacando ninguém, né? Fora isso, você tem a liberdade de fazer tudo que você quer, né? Eu vi o Karnal falando, você está condenado à liberdade. Eu achei muito bonito isso. Você está condenado à liberdade. Eu falei, poxa, que legal, né? Ser livre para fazer o que você quiser, do momento que você não agrida as pessoas, não ofenda e, né, não seja uma coisa... A provocação é outra história, né? Mas você está provocando alguma coisa nessas pessoas, né? Que instiga ali, que mexe com elas, né? Isso a gente tem que ter. Isso é legal. A gente tem que ter. Mas você não ofendendo, tudo vale. Jogo limpo, né? É isso aí. E o que você está fazendo atualmente, assim? Você está com exposição em algum lugar? Eu estou com exposição em uma galeria aqui em São Paulo também. Eu tô nesse projeto do baralho que já vai sair, então estou gravando alguns podcasts para o lançamento, divulgar o baralho. As artes estão prontas. Está tudo pronto. Levou 2 anos desde da minha primeira visita na Copag. Né? Cheguei, tinha todos ali a direção, eu mostrei o projeto, né? Até eles entenderem como colocar isso num baralho. Então levou 2 anos a transformação disso no baralho. Agora, as obras que estão no baralho são obras que, cara, eu fiz há 20, 30 anos atrás, mas também tem obras que eu fiz esse ano. Então as obras também é um pouco da sua história. Um pouco da minha história e da história da mágica, porque todas as pinturas que estão no baralho têm relação com a mágica. E na mágica a gente tem várias categorias. Você tem a mágica cômica. Tá. Mágica cômica é aquele cara atrapalhado, que
que faz a plateia dar risada com a mágica. Tem as grandes ilusões, que são grandes aparatos de mágica, né? A levitação, né? Levitar uma mulher no ar, são grandes ilusões. Né? E daí você tem um close-up. O close-up é essa mágica que eu acabei de fazer para você, com baralho, com coisas pequenas. Mas ela mexeu. Ela é mágica. Ela mexeu. É mágica com arte. Aí multiplica o efeito. Mas ela mexeu e ela tá fixa aqui. Então tem isso, cara. É muito legal. Você vai encontrar tudo nesse baralho. Você tem as pinturas, a mágica, várias categorias. É um presente maravilhoso para quem curte. De repente, poxa, tem que dar um presente para um amigo. O que eu dou? Dá um baralho. Se ele não curte arte, ele vai jogar baralho. Se ele não curte jogar baralho, ele vai curtir a arte. Pronto. E pode motivar também, incentivar ele a também fazer alguns truques, né? Que nem eu te mandei um vídeo do Daniel Prado, que estava lá em Portugal. Sim. Nossa, cara, ele é muito doido. Assim. Daniel Prado, para quem não sabe, é um grande artista, um grande mágico aqui do Brasil. E que agora está em Portugal, né? Está morando lá e exercendo a profissão na Europa. E assim, um baita músico também. Também. Nossa. E se não me engano, fotógrafo também. Ele trabalha com vídeo, edição. Com vídeo, né? Ele faz vídeos maravilhosos. Por que as pessoas não fazem uma coisa só boa e você faz várias boas? Por quê, Mas Por quê? Não sei. Acho que é porque é inquieto. Acho que uma só não sustenta o cara. Não sei. Se for... Em questão de ficar quieto, sabe? Eu gosto de ficar aprendendo coisas. Eu acho mó legal. Eu não consigo ficar quieto, cara. Eu também não. Para mim, o pior dia da semana é o domingo. Minha mulher fala, vai para o ateliê, vai fazer alguma coisa. Aí eu me mando, eu vou para o ateliê, mesmo que eu não tenha nenhuma inspiração, sabe? Eu sento lá, começo a rabiscar, começo a mexer com outras coisas também. Eu gosto muito de modelagem, então eu começo a mexer com modelagem, sem ideia nenhuma. Mas quando você está trabalhando, de um momento aparece uma forma, alguma coisa que puxa a outra, e aí você acopla ali um olho, um pé, uma panela e sai um objeto, e isso é arte, né? Que saiu do nada. E você fica no seu ateliê assim, tipo, todos os dias praticamente? Praticamente. Bom, meu ateliê é na frente da minha casa, né? Então é um prédio comercial que eu posso entrar a hora que eu quiser, durante 24 horas e o dia que eu quiser. Então, às vezes, eu estou às 10 horas da noite lá, não tem nada para me assistir na televisão. Vou lá para o ateliê. Vou lá, sento, brinco um pouco, me dá sono, eu volto para casa, atravesso a rua, estou na minha casa. Então, mas isso foi proposital. Eu escolhi um ateliê que fosse perto de casa, porque às vezes aparece uma ideia no meio da noite ou de manhã. Puxa, eu tenho que aproveitar esse momento. Então, esse momento é muito importante, né? Eu corro para o ateliê, coloco isso numa tela, ou pelo menos um esboço eu faço, sabe? E essas ideias, assim, elas vêm de qualquer lugar, qualquer hora, não tem como... Eu conheço artistas, Jean, que têm um processo... Cada um tem seu processo, todos eles têm processos diferentes. Eu conheço um artista, por exemplo, que ele diz, cara, eu vejo uma forma quando eu olho para uma parede branca. Comigo não acontece isso. Eu não consigo. Eu tenho que buscar. Eu sento na frente do computador ou na frente de um bloco de papel e começo a rabiscar. Eu não consigo construir essa imagem na minha cabeça e depois passar. Eu sento e vai. De uma bolinha sai outra coisa, sai um rosto, sai um objeto e aí quando eu vejo isso, aí sim, aí vamos montar esse quebra-cabeça. Essa ideia aqui é boa, essa é boa. E a gente vai montando. Esse é o meu processo, né? E cada artista tem um processo criativo, né? E nem tudo é obra. Às vezes sai um negócio, você fala, nossa, que legal, mas você coloca na tela, sai legal no papel, né? Mas você coloca na tela, a dimensão é diferente, e você fala, cara, não vai rolar. Entendi. Não vai e rolar. Rola de apagar também. E rola de apagar e vamos... Nossa, como rola de apagar. Né? Já fiz coisas assim... de estar até no processo já de riscar e começar a pintar, já consigo ver que não vai rolar. Então, e ao contrário também acontece. Exato. De uma péssima ideia que você fala, pô, mas espera aí, é uma péssima ideia,
No papel, se eu colocar ali e mudar a cor, ou mudar a técnica, em vez de usar acrílica, usar lápis, de repente pode funcionar e funciona, né? Então é tudo muito do momento, né? E sua esposa é de boa em relação a isso? Pô, ela me ajuda pra caramba. Foi ela que conseguiu o ateliê para mim, sabe? Ela me dá uma força assim incrível. Será que ela queria te tirar de casa? Pode ser. Agora estou começando a desconfiar disso, porque no domingo ela já está me mandando embora, né? Olha, você não quer começar a ir para o ateliê de domingo? Porque aí você fica a semana inteira, né? Não, isso é legal. Mas você teve já, tipo, algum lugar, assim, que você colocou suas obras? Ou você está muito novo ainda nesse lugar de, tipo, de galerias, de exposições? Como que... Olha, Jean, Ou nem era o foco também, né? não era o foco ter minhas coisas em galeria. Você queria vender mais no seu particular. Eu gosto de vender. Eu gosto de vender. Os clientes que eu tenho, o público que eu tenho, é o público do espetáculo, Certo. que me conheceu lá fora, e é por isso que eu vendo. Eu posso dizer hoje que eu vendo 70%, 80% para fora. Mas como que eu vendo para fora? Porque é um nicho, né? São gente do espetáculo lá fora que eu trabalhei, que me conhecem, graças a esse prêmio de mágica que eu ganhei e tal. Muitos mágicos do mundo inteiro me conhecem. Então, semana passada aconteceu um caso interessante. Um mágico que abriu um teatro na Alemanha. Ele vai inaugurar semana que vem esse teatro. Ele falou, Fabrini, é um teatro onde eu só vou ter mágicos apresentando aqui. Então, tem que ter um ambiente mágico. E tuas obras são perfeitas para decorar o teatro. Então, ele me comprou várias para colocar no teatro dele. Outro artista, que não tem nada a ver com mágica, mas abriu um restaurante também na Alemanha e queria uma obra que representasse vários artistas, né, do espetáculo, né? Sim. O mágico, o acróbata, enfim. Então eu fiz um grande jantar imenso. A obra tem 3 metros por 2. Nossa, que legal. É um jantar imenso, assim, e muitas coisas acontecendo nesse jantar. Tem um mágico cortado pela metade que está servindo o outro cara, uma coisa que não tem nada que ver, sabe? Um coelho saindo da xícara. Muita coisa pirada. Então, minha obra tem muito desse surrealismo também, né? Sim, sim. Tem muito do surrealismo. Por que tem esse surrealismo? Porque eu sempre fui fascinado pelo surrealismo. Bom, a mágica já é surreal, né? Você pegar uma mulher, cortar pela metade, mudar a cabeça dela, colocar a de um pato, isso é surreal, né? Então, a mágica já traz um pouco disso. E antes de começar a pintar, eu vi um artista que eu fiquei fascinado num livro. Isso, cara, foi no começo da internet. Então, a gente nem tinha muita referência. Foi um artista americano que eu me apaixonei. E eu fui tentar entender qual que era o estilo desse artista. Porque tinha surrealismo, mas tinha outra pegada. Daí eu fui entender que o estilo dele era o lowbrow. Eu falei, o que é isso, lowbrow? Daí eu fui estudar o lowbrow. Foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, na década de 70, que deu origem ao pop art, o surrealismo pop, né? Ou pop surrealismo. Então, eu fiquei apaixonado por isso e fui procurar me informar de onde que nasceu, quem eram os principais artistas. Então, você tem Marion Peck, que é uma grande artista do lowbrow. Você tem, cara, Bob Dobb. Enfim, tem tanta gente, não me vem na cabeça agora. E eu me apaixonei e fui para esse lado do surrealismo. E, cara, até hoje eu invento essas coisas malucas aí e misturo a mágica, o espetáculo com tudo isso. Não, eu acho isso muito legal, assim. Que realmente, quem olha para suas obras fala, que lindo. É uma viagem, né? Cara. Não, é loucura. Bom, todos os artistas que você tem na galeria é uma loucura. Não, sim, tem sim. cara que viaja... cada um com a sua particularidade, cada um de um jeito. Que nem eu falo, eu sempre trato todo mundo igual, tento vender igual para todos, né? E tem uns ou outro que é muito diferente, assim, que eu falo, meu Deus do céu, tipo, o que ele tá pensando, né? Esse cara...
Tava muito doido, né? Muito doido de amor, né? Vontade de fazer acontecer, né? E, Fabrini, para quem tá começando, assim, o que você sugere pra galera da arte, assim, cara? Puxa, isso é tão... Nossa, eu escuto essa pergunta toda hora, né? Ah, mas o acho pessoal... que é legal você trazer, dar um conselho. Assim, mas... sabe? Cara, é assim... Eu tenho um negócio comigo... Não é uma frase minha, mas que eu sigo fielmente ali, eu sempre penso nisso, que é o seguinte, quem é que falou isso foi um ator americano, Steve Martin. Seja tão bom ao ponto das pessoas não poderem te ignorar, né? Então, eu acho isso super importante. Às vezes eu não consigo estar ali no meu trabalho à altura. Eu falo, não, eu vou melhorar, porque vai ser impossível que as pessoas me ignorem, né? Principalmente com galerias que bateram a porta em mim. Eu falo, não, um dia eu vou melhorar tanto que um dia esse cara vai vir atrás de mim. Eu não vou ser ignorado. Então é essa frase, sabe? Seja tão bom ao ponto de que não possam te ignorar. Isso é muito legal, eu nunca ouvi falar sobre isso. Isso é muito legal. Então, cada vez melhorar e nunca se conformar com aquele trabalho que você está fazendo. Ah, tá bom. No momento que você falou, você se conforma com o trabalho que você fez, acabou, morreu, né? Tá sempre ruim, nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Porque se você falar que tá bom, você para de evoluir, em qualquer coisa, né? Qualquer coisa você para de evoluir no momento que você acha que aquilo ali está bom e já te satisfaz aquilo. Eu achar que apenas só um projeto também já está ótimo. Tá insatisfeito o tempo inteiro. Porque nas artes plásticas, bom, em todas as artes, né, você está sempre começando. Você tá sempre... Acabei de expor num lugar, eu vou começar do zero. Porque eu vou começar a cavar de novo outro local e tentar explicar a minha obra, o meu trabalho, de onde que vem, para ver se eu consigo entrar, entendeu? Então, você está sempre recomeçando. E parece que não, mas é sempre um recomeço. É sempre um recomeço. Claro, eu digo começar do zero, mas não é bem isso, porque você já está recomeçando de outro passo, né? De um passo na frente do que você fez. Você está aprendendo, você tomou pancada, você entendeu como é que funciona, que eu não posso mais fazer aquilo ali, né? E buscar novas ideias. Não, eu acho isso fantástico mesmo, assim. E faz mais uma mágica para nós. Mais uma mágica? Poxa, você gosta. Eu queria que o Fabrini viesse aqui só para ficar fazendo mágica. Vamos ver. Você me pegou agora, porque eu vim preparado para fazer 10 mágicas, você só quer uma. Nossa, 10? Vamos lá. Então tá bom, Jean. Deixa eu separar umas cartinhas aqui que sejam bem diferentes entre elas. Uma vermelha, uma preta. Tá aqui. Será que a câmera vai pegar aqui? Essa daqui, então. Essa daqui pega? Acho que um pouquinho mais para cá. Ó. Um pouquinho. Vamos vir para cá, assim. Perfeito. Pode ir. Vamos lá, Jean. Eu tenho aqui uma carta, um valete de paus, que é uma carta preta. É fácil de... Tá. Você segura ela assim, na pontinha para mim. Valete de paus, fica com ela aí. O valete de paus é uma das figuras do baralho, tá bom? Eu tenho outra carta aqui, que é bem diferente do valete de paus, que é o as de ouro. As de ouro é bem diferente, porque ela é vermelha, também é uma figura. Então, as de ouro, valete de paus. Se eu só encostar assim, presta atenção, ó, vamos ver? Só pontinha. Você sentiu que eu já troquei uma pela outra? Não saiu nada daqui. Ah, você está com o quê na mão? Eu vi. Será? Eu vi. Você viu a troca? Eu vi a troca. É que foi muito rápido. Você não pegou, Jean. Você estava com o valete e eu com o as. Vira o seu valete. Mano. É mentira. Mas não saiu do meu dedo. Mano. Não, faz outra mágica. Não é normal, não. Ela não saiu do meu dedo. É legal, né, Jean? É isso aí. A mágica tem muito a ver com tudo que a gente faz aqui, né? Máximo, você cara. É um mágico. Você é um mágico de ter construído tudo isso e de estar encantando todos esses artistas, né?
A gente tá na luta. Na verdade, a gente tá fazendo o que todo mundo deveria estar fazendo. Acho que é só isso. Isso mesmo. Todo mundo deveria estar fazendo isso. É. Se cada um fizesse um pouquinho, 10% do que você faz. Eu não digo que a gente é perfeito, não digo que a gente, né, nós somos os melhores de galeria em relação, sei lá. Mas a gente está fazendo com amor. E quando a gente faz com amor, faz com propósito, acho que é por isso que as coisas terminam acontecendo, né? Eu acho que para todo mundo, na verdade. E Fabrini, queria muito agradecer você aqui. E, cara, você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. Já fui no seu ateliê, já fui lá ficar vendo você Trocamos pintando, ideias incríveis. Foi legal, a gente gravou conteúdo. Obrigado por sempre me ajudar, indicar, falar as coisas. Vai ter exposição em tal lugar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É legal também para a gente se manter informados, né, em relação a isso. E eu queria te dar um presentão aqui, ó. Caraca, o que é isso? Essa aí é uma... Pode abrir. Posso abrir? É mágica. Opa, olha só o detalhe. Peraí, vamos derrubar o Vamos ver a cara de surpresa dele agora. Olha isso. Isso aí é o Little Joe. Cara, que É lindo. a marca que ajuda a gente aqui, patrocina o nosso canal aqui, é a Little Joe e a Mactube. Puxa, cheio Né? de surpresinhas, adesivos da Tá Little vendo? Joe. Outro adesivo. A gente tem a ProLive também, que é o Anselmo, que está aí de parceria com a gente também. Deixa eu Então, para ver. quem quiser fazer streaming, pode falar com o Anselmo da ProLive. Vou deixar aí nas descrições, né, os contatos. E é isso, cara. Olha lá o Fabrício. Sua cara isso aí, meu. Stop war, please. Essa é foram feitas 40 camisetas, é uma tiragem só que é da exposição do Richard, que está aqui exposta hoje, da Frame Art, com a Little Joe e a The Coach Gallery aí. Muito obrigado. Espero que você vista e... É claro que eu vou bastante. E o meu presente para você, além de te agradecer pra caramba pelo que você fez por mim e pelo que você faz pelos artistas, eu vou trazer na próxima, que vai ser o baralho quando ele sair. Eba, Então, já o teu tenho- presente já está reservado, um baralho especial assinado. Tá bom, Jean? Vou ficar muito feliz. Cara, obrigado, viu? Obrigado a você. Obrigado. Viu? Gratidão mesmo. E é isso aí. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam até agora e até a próxima.